do professor Vila, assunto do dia hoje, que é justamente a taxação aí do aço e do alumínio do Brasil pelo presidente americano. Ele anunciou e o governo estuda, quer dizer, ele anunciou que vai taxar. Veja. Os Estados Unidos vão impor tarifas de 25% sobre importações de aço e alumínio a partir de hoje. A afirmação foi feita ontem pelo presidente republicano Donald Trump. O governista fez o anúncio a bordo do avião presidencial a caminho do campeonato de futebol americano, o Super Bowl em Nova Orleans. Trump expressou repetidamente sua aprovação às tarifas, usando-as como meio de levar outros países a fazerem mudanças de política alinhadas com suas prioridades. Segundo dados do governo americano, entre novembro de 2023 e novembro de 2024, o Canadá foi o maior fornecedor de aço em volume para americanos, com 22,6% do total, seguido pelo Brasil, com 16,4%, 4 milhões de toneladas, e o México com 11,9%. O Brasil ficou atrás do México em valores, recebeu 2,9 bilhões de dólares. Em 2018, no primeiro mandato, Donald Trump também aplicou uma tarifa de 25% sobre o aço importado pelos Estados Unidos. A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse que as novas tarifas se somarão às taxas existentes sobre o aço e o alumínio. Em 2023, os Estados Unidos exportaram 50,5 bilhões de dólares em aço e 27,4 bilhões de dólares em alumínio, enquanto exportaram 22,8 bilhões de dólares e 14,3 bilhões, respectivamente. O Brasil está aguardando a concretização do que o presidente anunciou dentro do Air Force One, né? A caminho do Super Bowl. E o Brasil está aguardando a concretização das taxas e se preparando para a resposta, que, conforme você vê, deve ser medida, pesada, com muita cautela, professor. Exatamente. Veja que os três maiores, como foi exposto na reportagem, exportadores de aço para os Estados Unidos, Canadá, Brasil e México, né? No caso nosso, é bom lembrar que os outros dois fazem parte do Tratado de Livre Comércio, né? O antigo NAFTA, que recebeu nova denominação. Nós, não, claro. Agora, é necessário primeiro ver a concretização dessa medida, como você destacou. Esse tipo de liderança é um problema, fala uma coisa e age de outra forma, né, como é o Trump. Então, precisa esperar. Primeiro, vamos ver que decreto, que determinação oficial sai do governo americano e se realmente vai ter essa taxação e se é de 25% em relação ao aço e alumínio brasileiro. Segundo, ver com cautela, é necessário cautela, prudência, porque esse tipo de liderança gosta de pôr fogo no circo, né? Ver como responder. Muitas vezes eles fazem isso para provocação, para que haja uma resposta, e aí eles fazem uma nova taxação sobre outros produtos, o Brasil responde e assim vai, e para nós, deixando de lado os Estados Unidos, causa sérios problemas. Então, é necessário ver qual é também a resposta dos outros países, né? Ter prudência e entender que há uma mudança no mundo, né? O deslocamento do eixo econômico passou do Oceano Atlântico para a região Ásia-Pacífico, nesse século, especialmente a partir da década anterior. Está muito claro. Então, vamos ver como é que nós devemos nos posicionar. Por isso que a resposta do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, foi prudente e correta. É importante, por fim, Amadeu, o presidente da República, não se pronunciar sobre essa questão nominalmente. O que é nominalmente? Não precisa se referir ao Donald Trump. Tente reafirmar valores fundamentais do comércio internacional, que estão referendados na Organização Mundial do Comércio. Discutir a questão em tese, sem entrar na provocação.
Se entrar na provocação, aí parece aqueles jogos que o sujeito vai, bate no teu tornozelo, bate no seu tornozelo, e aí você quer faz uma agressão em relação ao zagueiro e você é expulso, e o zagueiro continua adversário. Então, é necessário um pouquinho mais de sensibilidade diplomática, entender o que está ocorrendo, como é esse tipo de liderança, que é uma coisa nova desse século, né, que destrói todas as relações, as normas básicas de comércio, de relações diplomáticas entre países, e ter a forma de resposta. O Brasil tem alternativa, mas você não muda da noite para o dia, né? Você não vai deixar de vender, não é igual numa quitanda, com todo respeito, evidentemente a quitanda não é diminuindo, você deixa de vender para A, você vai vender para B, não é assim. Mas é necessária uma resposta sempre nesse sentido, cautela, ponderado e entender o que vai ser daqui para frente. E essa é uma medida, como disse o professor Vila, claro, afeta o Brasil. Mas há outros países que serão muito mais afetados, como o Canadá e o México, Franci. Sem dúvida, Amadeu. O Canadá, ele é o principal exportador de aço para os Estados Unidos. O Brasil aparece na segunda posição, atrás apenas do Canadá. E eu acredito que, assim como aconteceu no primeiro mandato de Trump, que ele também prometeu taxar em 25% as exportações de aço e de alumínio, e foi levando essa promessa 2018, 2019, 2020, e no final das contas acabou criando uma lista de exceções, ali com um limite de exportações para que esses produtos não fossem taxados, porque tem um reflexo direto também para a economia do país, tendo em vista que os produtores nos Estados Unidos teriam que procurar outros mercados, porque necessitam da exportação desses bens do Brasil, do Canadá e do México. Então, eu acredito que um meio termo será encontrado nessa posição do Trump, porque assim como no seu primeiro mandato, houve essa lista de exceções ali com um limite de exportações que não seriam taxadas. Depois ele acabou desistindo de taxar o aço e o alumínio brasileiro em qualquer nível, mas o Brasil adota uma posição correta, não dá para brigar com os Estados Unidos, tendo em vista que 18% das exportações de aço e alumínio do Brasil são para os Estados Unidos, e substituir 18% é complicado, Amadeu. E uma análise feita pelo governo, Ari, aí envolve Fernando Haddad, envolve Geraldo Alckmin, o Brasil dar a resposta no setor de tecnologia, onde nós consumimos muito dos americanos. Primeiro dizer que, aparentemente, você que está me assistindo ou escutando, pensa assim, poxa, quando os Estados Unidos faz um balanço do que a gente vende para eles e do que eles vendem para a gente, a balança pesa muito mais para o nosso lado, quer dizer, a gente ganha muito mais. Não, é o contrário. Na balança comercial, eles ganham mais e a gente, na verdade, tem uma diferença de 300 milhões, mais ou menos, entre o que a gente 280 milhões de dólares favorável aos americanos. Então, eles estão ganhando. Estão ganhando. Isso historicamente. Então, na verdade, é um modus operandi do Donald Trump, né? Ele usa ali uma meia-verdade para impor uma mentira completa. Quer dizer, eles ganham dinheiro na compra e venda com o comparativo. Agora, isso que o Amadeu falou faz todo sentido pelo seguinte, os países estão sinalizando nesse sentido, que tudo bem, eles vão taxar isso aqui? Bacana. Então, vamos ver se é para valer, como o professor disse, ou se é mais uma bravata, mais um disparate. Ficou a taxa, não quer renegociar. Então, vamos fazer o seguinte, vamos aumentar seletivamente. Vamos escolher os produtos que afetam mais politicamente o presidente, que são produzidos lá naqueles estados republicanos, onde ele tem e teve maioria na eleição, porque isso vai provocar um prejuízo político para o Trump lá nos Estados Unidos. O jeans lá no estado do Sul, que votou majoritariamente dele, um manufaturado de outro estado, um suco daqui. Faz sentido, porque é como o professor disse, se você se precipitar e for, você taxou aqui, pois a gente taxa igual a um produto semelhante. Não é por aí. Você tem que usar de astúcia e inteligência. Eu acredito que, assim como ele fez no governo Trump 1, ele vai anunciar essa taxação e vai, ao longo dos meses, renegociando caso a caso, como ele fez, como o Francis bem lembrou, com o nosso aço e
no começo da gestão dele, o ferro. E ele voltou atrás e renegociou. Só para fechar agora a questão política. Ainda haverá, Mariano e Marta, alguém que aqui no Brasil vá defender essa ação do Donald Trump contra o nosso país? Tenho dúvida, né? A sala Bolsonaro... Essa taxação? Eu acredito que sim. Eles são cegos, né, Amadeu? A gente sabe, né? O Brasil importa 1,3% do que é importado vem do Brasil, assim, é quase, comparando com os outros países, tinha ficado de fora dessa questão das taxações no primeiro momento. Canadá, México e China, e agora ele vai procurar setores específicos, e agora a primeira sinalização é para essa do aço. Então, mesmo ele desferindo, ainda não está concretizado, mas ele tomando uma medida que prejudica o Brasil, prejudica os nossos exportadores, prejudica o povo brasileiro. Mesmo assim, Marta, ainda haverá os que defenderão esse gesto, essa ação de Trump? Eu acredito que sim, Amadeu. A gente vem acompanhando, inclusive na semana passada, diversas falas, publicações de políticos que são oposição aqui no país, que são ditos ali da direita, mas que, na verdade, são de extrema direita, oferecendo territórios brasileiros para que os Estados Unidos tomem de conta. Imagine um posicionamento, uma medida que vai prejudicar economicamente o país. Eu acredito que eles não vão se colocar contra, porque eles são mais apaixonados por políticos do que pragmáticos. Então, não, peraí, então eles são mais apaixonados pelo Trump do que pelo Brasil? Sim. Do que pelos brasileiros? Sim, eu acredito que sim. Eu vejo... Que patriotismo é esse? Eu vejo que sim. E isso pode, claro, prejudicar o governo Lula. Eu acho que é isso que eles querem no final das contas. Não trata aqui do Lula, está prejudicando o Brasil. As empresas, os exportadores, quem produz o minério, o aço, quem beneficia. Que é isso, professor? Por incrível que pareça, é assim. Eu estou com um dado aqui que eu tinha gravado. Em 20 anos, o Brasil teve um déficit de 50 bilhões de dólares com os Estados Unidos e um superávit de mais de 300 bilhões de dólares com a China. Então, acho que é só para a gente ter uma ideia do absurdo, como você já tinha destacado anteriormente, né? Nós temos um comércio deficitário com os Estados Unidos. Mas, por incrível que pareça, o fanatismo é tão grande que para eles vale muito mais o Trump e essas maluquices, entre aspas, que defendem os interesses que no passado nós chamaríamos de imperialistas dos Estados Unidos, do que defender os interesses nacionais. É inacreditável e inaceitável, mas os extremistas pensam assim. Que o imperador laranja mande lá nos Estados Unidos, está ok, é o povo lá que tem que responder e tem que dizer se ele está indo bem ou não. Mas ele não é imperador do mundo, o imperador laranja não é dono do mundo, não é rei do mundo. E nós aqui precisamos defender a posição brasileira. Penso eu assim, que eu sou patriota. Mas, ó, com base... Eu sou patriota, meu professor. Levanta o dedo quem é patriota. Eu sou. Sim. Fecha por causa que... Olha, rapidamente, eu tenho que chamar... com base no que o Mariano e a Marta falou, quando Trump, lá no Trump 1, sobretaxou os nossos produtos, o então presidente Bolsonaro, caladinho ficou para não contrariar o mito dele.